Vamos abrir esse bate-papo, essa live com o vereador Charles Neves. O Charles é do Partido Progressista e está no seu segundo mandato, não consecutivo, mas é o seu segundo mandato, chegando agora aí, Charles, praticamente a 10 meses de mandato, né? Em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo à Rasca Web. Tudo bem, Charles? Eu queria, bom dia, agradecer a Rasca Web mais uma vez pela abertura do espaço, também dar um bom dia para todos que estão nos ouvindo. Importante essa abertura desse espaço que a Rasca sempre faz, né, porque isso faz parte da democracia. Estamos no segundo mandato consecutivo. Desculpa. Eu fui reeleito agora em 2024. A gente conseguiu dobrar nossa votação de 1.210 para 2.648 votos, onde o povo deu um recado. Eu até gostei do seu trabalho, mas agora eu quero mais. Então é mais dedicação, mais trabalho, né, mais respeito ao que o povo quer. Então eu estou aqui para participar desse debate, que é importantíssimo, porque eu costumo dizer, Tony, que o vereador ele não tem que se afastar. E o povo também não tem que se afastar do mandato do vereador. A gente tem que trabalhar junto para a gente construir sempre uma cidade cada vez melhor para todos. Então, mais uma vez, muito obrigado e bom dia. Bacana, Charles. Parabéns aí. Dobrar votos não é uma tarefa fácil nos dias atuais, né? Seja na legislatura municipal, estadual ou federal. Eu acredito que você é um dos poucos que conseguiu essa meta aí nas últimas eleições. Já são quase 11 meses completos de mandato. E como é que você está vendo aí esse novo momento, essa nova legislatura, essa nova Câmara constituída aí pelos seus pares? É um momento novo onde a gente tem um prefeito que nunca foi prefeito, alguns vereadores que também nunca foram vereadores e muita coisa mudando, né? O Brasil está passando por uma polarização direita ou esquerda, um radicalismo que às vezes beira a loucura. Como é que o Charles, que é um cara de mente aberta, que durante muito tempo trabalhou ali com o público lá na ponta da lança, sabendo as necessidades, os anseios e principalmente as preocupações. A gente está passando hoje, quarta-feira, por um dia de caos no nosso estado e a gente precisa entender, né, que cabe ao legislador fazer políticas públicas para que lá do outro lado a pessoa consiga ter as respostas que ela precisa e que ela busca tanto nas urnas, né, Charles? Exatamente. Para mim é um orgulho e uma honra estar vereador em Angra dos Reis, que é a cidade onde eu nasci, eu fui criado. Eu sou da Praia Grande de Araçatiba, um abraço para todos de Araçatiba, sou filho de pescador e batalhei muito, estudei muito para estar até aqui. Então eu estou aqui na política por opção, né? Eu sou servidor público federal, você sabe disso, há 31 anos, porque eu só estou afastado do INSS, mas eu continuo servidor e para lá voltarei, porque a política ela passa e serei um dia substituído por outros para oxigenar o poder, é assim que tem que funcionar. Então para mim é um orgulho estar aqui. Você falou uma coisa bem legal, que é a polarização, essa polarização que está destruindo o nosso país. Eu sou do tipo assim, eu pego o que é bom dos dois lados, boto no meio e vamos caminhar em benefício da população. Enquanto eu quiser impor a minha vontade a você, as minhas ideias a você e você a mim, a gente realmente não vai interagir para tirar disso, extrair boas ideias. Falando da Câmara, realmente estamos num momento especial na Câmara de Vereadores, um novo governo, uma pessoa que não era também, vamos supor, nunca foi nem vereador e nem prefeito, o Ferretti, apresentou novas propostas, levar uma questão, vamos supor assim, vamos colocar mais técnico para a prefeitura, apresentando novos projetos macro. A Câmara de Vereadores, eu sou parte da base de sustentação do governo, mas não é aquela base subserviente. A gente precisa aprovar e defender aquilo que realmente é bom para a cidade, ou a gente entende bom para a cidade, e a gente procura, dentro das questões inerentes à política, também apresentar sugestões para que possa melhorar os projetos da prefeitura. A prefeitura hoje enfrenta um grande problema orçamentário, eu preciso que todos saibam disso, que é a questão dos royalties do petróleo, um grande imbróglio político-jurídico com relação a isso, está nos tirando na faixa de 400 milhões. Mas eu tenho certeza que as últimas conversas, onde o prefeito demonstrou que o partido dele, nosso partido, tem que ser Angra dos Reis, conversando com o governo federal, que hoje é quem realmente tem a caneta com relação a Petrobras, etc e tal, a gente possa destravar essa questão dos recursos para que a partir do ano que vem a cidade possa receber os investimentos necessários, principalmente na sua infraestrutura. Nós precisamos investir mais em saneamento básico, a gente precisa investir cada
cada vez mais na educação, formação e qualificação profissional dos nossos jovens, fazer a atração de novos investimentos para a cidade, para gerar emprego e renda, e o povo parar de depender de político diretamente para conseguir um emprego. O povo precisa conseguir um emprego de maneira correta e depois cobrar do político aquilo que o político foi colocado para fazer, que são políticas públicas para melhorar a nossa cidade. Então esse é o pensamento, eu tenho certeza que os vereadores comungam desse pensamento, e a gente está fechando o ano aí com coisas boas, mas conforme eu falei para você na introdução do papo aqui, o político ele tem coisas a comemorar, mas também coisas a lamentar, porque nem tudo que a gente quer é possível implementar, mas o mandato está seguindo firme com boas propostas. Boa fala, né? A gente fica feliz quando a gente ouve de um político a frase que cabe ao jovem, né? Não depender exclusivamente daquele famoso cabide político, né? Aquela coisa de, você vota em mim que você vai continuar. Pelo contrário, né, dar asas à imaginação, aos projetos, aos sonhos das pessoas. Acho que talvez seja a inversão, né, dos papéis aí, que é muito legal quando a gente vê um ente político com esse pensamento. Charles, ontem a gente recebeu aqui nessa bancada onde você está, o pessoal lá do Sindicato dos Eletricitários de Angra e Paraty, o pessoal da Construção Civil da usina Angra 3. A gente sabe que houve uma audiência pública lá no Rio de Janeiro, recentemente. Alguns de vocês, vereadores de Angra, estiveram lá presentes, ou que não estiveram, puderam estar presentes, apoiaram de alguma forma. Como é que você vê esse tipo de ação conjunta na mobilização, né, não só do poder público, como o poder do povo, o poder de voto, e buscar nas assembleias legais esse tipo de avanço para a cidade, né? Você acabou de citar, né? Novas possibilidades para os jovens, a construção civil ou a parte elétrica, a própria Angra 3, que já está aí. A discussão não é essa, você é a favor ou contra a energia nuclear. A coisa já está lá, já está instalada. Agora a gente precisa dar um destino para aquela obra. Como é que você está vendo isso? Na verdade, eu vou iniciar dizendo que um país sem energia, o país não cresce. Então, por exemplo, se o país começar a crescer, se Deus quiser, a uma taxa, por exemplo, de 4,5%, 5% de PIB por ano, o país vai travar, porque a gente não tem energia para suportar. Não tem matriz energética, embora a gente tenha uma das principais matrizes energéticas limpa do mundo. O Brasil é muito invejado por isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu sou amplamente a favor a finalização da Angra 3, justamente para poder suportar o crescimento do país, que eu tenho certeza que virá, e também abrir novas possibilidades de emprego e renda na nossa cidade. Com relação a esse tipo de situação, o governo hoje, o governo federal, ele está com uma decisão muito importante. Me parece que são 12 bilhões para você parar a obra, para você manter o que tem, e 13 para terminar. Então eu acho que a conta já está até dita, tem que terminar essa obra para gerar emprego e renda e energia para o país. E principalmente, o maquinário está todo comprado. O maquinário está todo lá, se gasta um dinheiro muito grande para manter esses maquinários lá. Então eu acho que faltou planejamento, não estou dizendo desse governo, de todos os governos que passaram, mas é preciso tomar uma decisão séria, nem que seja uma parceria com a iniciativa privada, eu não sei, mas é preciso terminar aquela usina para gerar energia para o país crescer, e emprego e renda para a população, gerando mais impostos e possibilidade de investimento em Angra dos Reis. Então os eletricitários estão lutando por isso, são pessoas que estão aqui há muitos anos, sabem a importância dessa complexo nuclear, não só para Angra dos Reis, mas para o país. Então a gente precisa avançar. Eu mando um abraço a todos os eletricitários, ouvi o que foi dito deles nessa audiência pública, lamentável o que um parlamentar disse deles. Mas eu digo para vocês, eletricitários, que isso sirva como um incentivo para vocês mostrar que vocês não são aquilo a que esse parlamentar se referiu. Charles, vamos falar agora, sim, vamos trazer a discussão aqui para o seu nicho, para o seu ramo, né? Vamos falar dos seus projetos desses primeiros 10 meses aí de mandato, um novo mandato. Como é que você está vendo aí esse seu novo momento na Câmara? Como é que está a aprovação dos seus projetos? Como é que estão seus pares com relação às suas ideias?
conforme eu falei para vocês aqui, na eleição de 2020, vamos dizer, eu fui o último colocado, né? Embora não tenha cadeira nem de ouro, nem de prata e nem de bronze, existe a cadeira e o voto vale um, mas existe uma palavra muito importante na política que é a representatividade. A representatividade vem com votos. Então eu entrei com 1.210 votos, agradeço a todos esses 1.210 votos. E aí a gente fez um trabalho, foi construindo, eu costumo dizer, a gente foi abrindo nosso espaço no facão, mostrando aquilo que a gente tinha de melhor. Eu fui para a Câmara, Toninho, para apresentar uma postura um pouco mais técnica, levar projetos de mais macro, usando todo aquele conhecimento que eu adquiri no serviço público. Quando eu entrei, eu tinha 26 anos de INSS, também sou advogado, eu ministro aula de direito previdenciário, e eu perguntava para mim mesmo, por que você é bom, Charles? Você é bom nas leis, nas regras, nos procedimentos. Vamos apresentar coisas boas. E isso a gente construiu um primeiro mandato de qualidade e fui reconduzido ano passado com 2.648 votos. Eu passei a ser o quinto mais votado do município, o que me orgulha muito e me faz dobrar também a minha dedicação ao mandato. Os projetos, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos programas apresentados, muitas indicações boas. E agora, a gente tem que apresentar o projeto, defender na tribuna, convencer os meus pares, porque tudo precisa da maioria, claro, por isso que a democracia ela é linda, porque precisa da maioria dos representantes para aprovar. Eu tenho um índice de aprovação bem alto, eu mando aqui um abraço e muito obrigado a todos os meus pares na Câmara, porque me ouvem com muita atenção. Costumo dizer para eles que eu estou à disposição de todos eles para usar um pouquinho do meu conhecimento para ajudar até o próprio mandato deles, e os projetos estão sendo aprovados. Só que uma coisa importante da população saber, o legislador, o vereador, ele legisla, ele apresenta propostas e ele fiscaliza a execução, por exemplo, a execução do orçamento. Mas nem tudo que o vereador apresenta vai ser feito, vai ser executado pelo Poder Executivo. Mas a nossa luta sempre é essa, apresentar boas propostas e bons projetos. E aí eu vou fazer um chamamento aqui à população. Por exemplo, o meu projeto de lei que eu apresentei para a Prefeitura regulamentar o tráfego de motos elétricas em Angra dos Reis, para que a gente possa ter regras, para que a gente possa proteger essas pessoas, parar de ver pais e mães, por exemplo, trafegando pela calçada, pela ciclovia, pelas vias normais, carregando crianças sem capacetes. E isso, se tem um tombo ali, uma criança dessa bater com a cabeça, é extremamente perigoso. E o que a gente precisa? Que a população tenha conhecimento desse tipo de projeto e também cobre a execução pelo Executivo, porque senão o vereador ele fica só ali no cantinho dele, divulgando nas redes sociais, fazendo o que tem que fazer, mas se a gente não tiver junto a força da população, que é quem realmente tem esse poder, essa força, fica muito complicado. Então, assim, eu também apresentei um projeto muito interessante de uma maior fiscalização nos bares e restaurantes e estabelecimentos comerciais que estão vendendo bebidas alcoólicas para os jovens aqui de Angra dos Reis, muito uso, e isso acaba com a juventude. Eu também tenho um projeto muito interessante que é a concessão de redução ou isenção fiscal por parte da Prefeitura para as universidades à distância sediadas em Angra dos Reis, que concederem bolsa de estudos para os jovens de famílias vulneráveis inscritas no CadÚnico, dando a esse jovem a possibilidade de ter um dia uma profissão e a partir daí ser mais independente. Que eu costumo dizer, vereador, você é contra programas sociais? Não. Muita gente vai comer hoje, por exemplo, por conta do Bolsa Família, mas todo programa social precisa ter uma porta de saída, e a principal porta de saída se chama educação. Educação lhe dá independência, e essa é uma luta que eu tenho desde o início do meu primeiro mandato. Como você bem disse, né, um dos deveres do vereador também é fiscalizar, e esses projetos sociais precisam também de muita fiscalização. Charles, a gente falou agora há pouco sobre polarização, sobre direita, esquerda, você deu sua opinião, tirar um pouquinho do que é melhor de cada lado e ter a sua opinião própria é muito importante. Perfeita posição. A gente tem visto, né, as audiências públicas de Angra dos Reis também tendo discussões bem acaloradas lá no auditório, né? É um novo momento da democracia em Angra dos Reis? Eu acho que a democracia em Angra dos Reis está passando sim por um bom momento. Um bom momento. Eu tenho levado a alguns bairros
As últimas duas foram no Village, na casa da Elisângela, um abraço Elisângela, e a outra no Bracuí, lá no final da Rua Paraíso, a casa do Vicenar, um abraço Vicenar. Nesse do Ariró, quer dizer, foi uma coisa emblemática para mim. Uma terça-feira, chuvosa, e tinha mais ou menos umas 22, 23 pessoas me ouvindo. Charles, por que isso é importante? É porque não é momento de eleição, eu não fui para lá para pedir voto, ninguém ali havia votado em mim nas duas últimas eleições, eu fui ali para dizer o seguinte: meu nome é Charles Neves, eu estou vereador em Angra dos Reis, a minha formação é essa, as minhas ideias são essas e os valores que eu defendo são esses. Muita gente diz assim, o político é político de 4 em 4 anos. Mas eu vou pedir para os eleitores agora, não sejam eleitores de 4 em 4 anos. Acompanhe o trabalho da pessoa que você votou. Vá ao gabinete dessa pessoa e pergunte, com toda a educação do mundo. Quando eu falo cobrar, não é ofender, não é xingar. Vereador, o que o senhor está fazendo na área A, B ou C? E, se possível, vá ao plenário, Benedito Adelino, acompanhe as audiências, verifique o que o seu vereador está apresentando, quais são as propostas, que debate que ele participa, a forma como ele tem de levar essas ideias, né? A questão da taxa de turismo foi emblemática. Só eu participei de 12 reuniões, seja com trade hoteleiro, seja vereadores com prefeito, seja vereadores com vereadores, seja com uma comissão retirada das audiências públicas. O que se extraiu disso tudo talvez não tenha sido o que eu queria, nem o que o pessoal do turismo queria, mas com certeza a primeira versão da lei apresentada pelo Executivo foi muito modificada positivamente para melhorar. E isso aconteceu por quê? Porque houveram os debates, as conversas, as reuniões. Então é importantíssimo a participação popular. Eu vou dar um recado aqui para você que está me ouvindo. Não vire as costas para a política. Tudo que chega até a porta da sua casa, e às vezes até dentro de casa, quando se gera emprego, você leva coisa boa para dentro de casa, vem da política. Mas, vereador, não chega na quantidade ou na qualidade que deveria chegar. Então melhore os políticos que você coloca para lhe representar, porque a política tem esse poder, de fazer as coisas melhorarem para toda a população. Agora o povo tem que acompanhar, debater, escolher da melhor forma e depois fiscalizar o trabalho daqueles que votou. Bem lembrado. Charles, como é que você está vendo também agora essa coisa do concurso público para a Câmara Municipal de Angra dos Reis, né? Durante muito tempo a gente brigava, né, para que as portas, não só da Câmara, como da Prefeitura, fossem abertas dentro do processo que a gente julga o correto, que é o concurso. Como é que é esse concurso da Câmara? Como é que os vereadores estão vendo esse momento? Sim, na verdade eu sou servidor público e eu sou um defensor do serviço público, porque através de concurso público você dá mais autonomia para o servidor poder trabalhar sem ficar com aquela pressão, olha, se não fizer o que eu quero, eu vou te tirar. Ali não. Então, assim, o concurso público, para mim, ele qualifica o serviço público, seja a prefeitura, seja a Câmara de Vereadores, Estado, União, você traz para dentro do serviço público, já que o concurso não é uma prova tão fácil, pessoas, claro, qualificadas dentro das suas diferenças. Então, quando o presidente Jorginho Brum, um abraço meu presidente, apresentou para nós, que nós temos que aprovar, a proposta de fazer concurso público para a Câmara, principalmente porque provavelmente ano que vem nós estaremos ocupando a nossa nova sede e vai precisar também de novos funcionários. Para mim, particularmente, foi maravilhoso, porque o concurso você democratiza o acesso. Se você estudar, Tony, você vai passar. Eu passei num concurso público federal e eu fiz 12 concursos para chegar até lá, mesmo morando na época numa cidade que era distante, muito distante de todas as formas dos grandes centros. E eu digo para você, você falou que hoje é dia do livro. Hoje é dia do livro, isso para mim é emblemático,
porque contra a força dos livros não há resistência. Se você parar um pouquinho de mexer no seu celular, no TikTok, ou seja lá onde for, e encarar as apostilas, ou até o próprio celular, mas usá-lo de forma positiva, produtiva, para estudar, você passa em qualquer concurso público que você se propor a fazer. Então, para mim, eu fiquei muito feliz e peço a todos, estudem para entrar na Câmara de Vereadores e qualificar o serviço da Câmara de Vereadores para o povo de Angra dos Reis. Charles, eu estou lendo um livro que diz lá que a política é a arte da conversa, né? A gente tem visto, né, aqui não só em Angra dos Reis, como em outras cidades nossas vizinhas aqui, os governantes tentando se oxigenar através de parcerias com outras entidades. Governo municipal buscando parceria com ONGs, com projetos, com bandeira SESI, com SEBRAE, entre tantas outras coisas. A gente já viu algumas ações esse ano em Angra dos Reis, por exemplo, do PROCON. Como é que o vereador Charles entende que essas parcerias precisam continuar? Na verdade, isso é fundamental. Os entes, eles têm que se falar. Não só os entes públicos, Sistema S, SESI, SESC, SENAI, né? Prefeitura, Câmara, Governo do Estado, ALERJ, Governo Federal. Agora mesmo, há 2 semanas atrás, o deputado federal Lindbergh Farias, que é do Partido dos Trabalhadores, estava aqui sendo recebido por nós. E qual é o problema? Problema nenhum. Se ele pode ajudar a destravar coisas para Angra dos Reis, eu pergunto qual é o problema. Então, por exemplo, eu, por ser do Partido Progressista, que é um partido de, vamos dizer, de centro-direita, recebi algumas críticas. Ah, mas você posou para a foto do lado do deputado federal. Posei e pousarei toda vez que for necessário da ajuda do governo federal. Ele, como líder do governo federal, ia ajudar a Angra dos Reis. E se amanhã mudar o governo, eu também farei da mesma forma, porque a gente tem que parar com esse tipo de situação. Agora, nós estamos entrando num novo caminho, que é o caminho da parceria também com a iniciativa privada. Eu sou um vereador que defende muito o uso social do imposto, que é você diminuir o imposto para atrair investimentos. Eu tenho proposta, por exemplo, você tem uma empresa, você abre vaga na sua empresa para o primeiro emprego, redução de imposto. Se você quer vir para Angra para trazer um investimento grande, por exemplo, de uma pequena fábrica de peças para fornecer para o Brasfels, e você chega, vereador Charles, me leva até o prefeito, ao secretário de Fazenda, que eu quero fazer um investimento em Angra, por exemplo, de 10 milhões e eu vou gerar 20 empregos. Mas o senhor quer o quê? Porque você é empresário, você quer o lucro, mas eu tenho que ajudar você para vir, para gerar emprego, que no final das contas, o valor que você vai abrir mão de imposto, você vai recuperar no próprio consumo do serviço que você vai gerar. Olha, eu vou dar isenção para você, ou redução de 10 anos. Vamos fazer as contas. Quantos empregos vai gerar? Vai gerar 50. Qual o salário médio? Tanto. Qual o retorno em imposto? Tanto. Vale a pena? Vale. Dá isenção. Traz a empresa para cá e traz bem-estar social para o povo. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa importantíssima. Há 3, 4 anos atrás, o estaleiro Brasfels estava com 1.500 funcionários, quase fechando. Os funcionários estavam fazendo a manutenção. Porque tinha uma lógica de construção de plataformas na China. E plataformas construindo na China, meu amigo, gera emprego aonde? Na China. E aí muda a concepção do conteúdo nacional. Passa a fazer plataformas no Brasil, em Angra, em Aracruz, em Rio Grande. Angra dos Reis já tem mais de 9.000 pessoas trabalhando, gerando emprego e renda, consumindo no município, comprando no município, morando no município, a esposa indo mais no salão, comprando mais sandália e roupa e tudo, gerando emprego no comércio. Mas a plataforma na China é mais barato. É mais barato. Mas o que gera de bem-estar social no nosso país, se é um dinheiro empregado pela Petrobras? É isso. É parar com essas brigas tolas e pegar o que é nosso, que o dinheiro não é de ninguém, o dinheiro é do povo, e investir para trazer coisa boa para a população. Eu gostaria muito de ter possibilidades de fazer mais, mas um dia a gente chega lá.
Ô Charles, você como oriundo da Ilha Grande, você está vendo com que olhos, né, essa possibilidade, por exemplo, da gente daqui a esperamos que um curto espaço de tempo, tenha a volta, por exemplo, de um trem aqui para nossa cidade. Você também tem raízes ligadas ao Porto de Angra dos Reis, né? A gente tem amigos em comum que lá estão e a expectativa entre o setor é muito grande, né? De ver reativado essa possibilidade de ter novas cargas, novos produtos sendo trazidos para Angra dos Reis, sendo levados para navio, entre tantas outras coisas. Como é que você está vendo essa possibilidade? Antes de mais nada, a gente precisa sempre lembrar que a pesca e o porto foram as molas propulsoras de Angra dos Reis durante longos anos. Então, um grande abraço aos estivadores, arrumadores, consertadores, conferentes do Porto de Angra dos Reis, da ativa e aposentados, porque vocês fizeram parte do crescimento econômico de Angra. Eu acho que foi um grande erro transformar Angra dos Reis, o Porto de Angra, em apenas um modal de apoio offshore. Angra nunca poderia ter perdido a sua capacidade de ser um porto multicargas. Eu já tenho 53 anos de idade, eu vi sendo exportado por Angra dos Reis carros da Fiat, tubos da Barbará, bobinas da CSN, fios de ferro vindo, me parece, de Pindamonhangaba e várias outras situações. Eu morei perto da linha do trem ali no balneário e quando passava o trem carregado, meu pai sempre dizia, meu falecido pai, o dinheiro está chegando em Angra, porque gerava emprego no porto e consequentemente no comércio e aí vai. A possibilidade de a linha férrea ser resgatada, para nós seria assim o suprassumo para voltar ao porto de Angra dos Reis a ser aquele porto que a gente teve antes. A gente sabe de todos os entraves, depois daquela tragédia, me parece de 2002, a chuva levou grande parte, boa parte ali da linha férrea, mas é recuperável. A questão é saber com relação ao centro da cidade, aonde, mas poderia fazer, porque é muito melhor você trazer um produto de Pindamonhangaba, por exemplo, até um Porto Seco de trem, na Japuíba, por exemplo, e dali vir de caminhão para cá, dali aqui, do que você pagar 700 quilômetros de caminhão, gastando, o frete é muito mais caro. Então, reinvestimento no Porto de Angra dos Reis, até mesmo pela questão do café vindo de Varginha, seria muito interessante. E o que depender da Câmara para a gente destravar qualquer tipo de legislação, a Câmara está disposta a assumir esse compromisso, lembrando que passou pela Câmara a redução do ISS de atividades portuárias de 5% para 2% para tornar o Porto de Angra mais competitivo, por isso que tem chegado, você tem visto alguns navios encostando e dando emprego e renda e dignidade principalmente para a nossa população. Charles, para a gente encerrar o nosso bate-papo, lembrando que a gente tem o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Protege Medicina do Trabalho, sua empresa em boas mãos. Quais são os próximos passos do vereador Charles Neves? O que você espera para 2026, já fazendo já um prognóstico para o ano que vem? Eu estou muito empolgado com o ano que vem, sabe por quê? Porque a política, para mim, se não for para eu chutar o pau da barraca, eu nem vou. Então é o seguinte, os meus lemas são trabalho, verdade, honestidade e respeito. Então vai ser mais trabalho, mais verdade, mais honestidade, mais respeito, mais dedicação, mais estudo, mais oitiva da população e que Deus me dê, eu não quero nada, o que eu tenho já é mais do que eu mereço, eu só quero saúde e sabedoria para eu poder usar um pouco do meu conhecimento em benefício da população. Só que ano que vem, se vocês me permitem, é eleição. Deputado estadual, deputado federal, senadores, presidente da República. Como todos vocês sabem aqui, eu estou apoiando a pré-candidatura a deputado estadual do meu amigo, meu parceiro, meu presidente da Câmara, Jorginho Brum. A gente precisa botar um pouco a cabeça fora aí da bolha, a gente precisa abrir novos leques e eu tenho certeza que ano que vem vai ser um ano muito importante para Angra dos Reis, com muita coisa boa acontecendo e eu quero estar nesse momento como protagonista para que a gente possa trazer mudanças importantes, lembrando sempre que o mais importante para mim é você dar ao povo de Angra dos Reis, ao jovem de Angra dos Reis principalmente, e ao
ao idoso, porque eu sou um defensor do idoso, que ele já fez muito por nós. Eu tenho até um grande projeto de cadastro e parcerias para cuidar do idoso. E ao jovem, para ele se espelhar no trabalho e não naqueles que fazem coisa errada. Eu só queria finalizar, Tony, dizendo o seguinte: o Rio de Janeiro não produz pasta de cocaína. O Rio de Janeiro não tem plantação de maconha. O Rio de Janeiro, ele não fabrica fuzil. Então o país precisa ter um grande entendimento de que é preciso começar lá nas nossas fronteiras o controle da entrada dessas coisas aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, para que a gente dê ao povo, depois de interrompido esse fluxo, entrar com cultura, com educação, com qualificação, com limpeza urbana, com dignidade de vida, para dar para os nossos jovens outros exemplos de vida, senão o traficante, porque senão a gente vai ver repetir a todo momento o que a gente infelizmente viu no Rio de Janeiro ontem. E peço às forças policiais de Angra dos Reis, seja aqui a nossa segurança pública municipal, Polícia Federal, Polícia Militar, cuidem das entradas de Angra dos Reis, porque vai aumentar a repressão na capital do Rio de Janeiro e a tendência são esses meliantes quererem vir para Angra, para Paraty. Então já é preciso fazer essas barreiras, fiscalização, para que o povo de Angra e os visitantes da nossa cidade possam vir numa cidade tranquila e aproveitar essa maravilha que se chama Angra dos Reis. Charles, obrigado pela sua presença, pela sua clareza nas palavras, pela sua sinceridade, pela sua força aí no olhar de querer movimentar essa cidade, de querer crescimento da cidade, entre tantas outras coisas, né? A gente espera que você continue aí com as suas ideias, propagando, criando leis, fiscalizando, trabalhando em prol do crescimento de Angra dos Reis, porque todos nós deveríamos estar focados e pensar o tempo todo nessa possibilidade. Obrigado Rascoeb, mais uma vez parabéns pela coragem de vocês, o trabalho que vocês executam no dia a dia aqui, entrar nesse mundo aí da comunicação, a gente sabe que não é fácil, então eu quero dar um parabéns a todos vocês, toda a equipe, e mais uma vez agradecer a vocês pelo espaço, dizendo a você e a todos que o vereador Charles Neves, não só como um político, mas como um amigo de tanto tempo, estará sempre à disposição para vir aqui e prestar todos os esclarecimentos necessários. Muito obrigado. Conversei com o vereador Charles Neves, do Partido Progressista aqui de Angra dos Reis. Essa conversa vai estar salva na nossa live lá no canal da Rasca no YouTube. Se você ainda não está inscrito, faça o favor, se inscreve lá no canal para compartilhar, inclusive conhecer um pouco mais do trabalho do Charles, que conversou com a gente aqui no Malha Fina, com patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Protege Medicina do Trabalho. Depois do intervalo, a gente vai voltar.